Começa agora, podcast M Consult, em prol ao movimento Globaliza Brasil. Apresentação Mário Polis. Olá, no podcast de hoje nós vamos falar sobre a importância da classificação fiscal dos produtos para o comércio internacional. Bom, o que nós vamos tratar aqui desta vez? Nós vamos falar um pouquinho sobre a harmonização e o sistema harmonizado. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura comum do Mercosul e, por fim, eu vou falar um pouquinho sobre as curiosidades desse sistema de harmonização do qual as mercadorias são tratadas a nível de comércio internacional. Bom, primeiro, conceituando o sistema harmonizado, é importante a gente entender aí que o sistema harmonizado ele é um padrão que foi dado pela Organização Mundial das Aduanas para que os produtos que são comercializados a nível internacional sejam tratados de forma igual. Compreende aí um grupo de 5.000 produtos e cada um é identificado por um código de 6 dígitos, que traz toda uma estrutura lógica e legal e é apoiado por regras bem definidas que estão presentes na legislação. O sistema ele é utilizado por mais de 200 países e acoberta 98% das mercadorias que são aí trocadas entre as nações. O sistema harmonizado ele contribui para harmonizar os sistemas e procedimentos aduaneiros e comerciais, além, obviamente, aí, de dar mais facilidade no intercâmbio das operações. É também amplamente utilizado por governos, organizações internacionais, setor privado, para muitos fins, como, por exemplo, a arrecadação de impostos internos. Aqui no Brasil, se a gente olhar uma nota fiscal, nós vamos ver lá o Código de Classificação Fiscal, chamado de NCM. Também é utilizado por uma série de pesquisas, políticas comerciais, tarifação, regras de origem e outras informações. Como eu disse, aqui no Brasil nós utilizamos o NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Ele veio aí de um tratado chamado Tratado de Assunção, que foi assinado entre os estados partes do Mercosul, Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Esse código ele é tratado através de uma tarifa chamada Tarifa Externa Comum, ou TEC. E desde 92 vem sendo discutido e reformulado para que cada vez mais a gente tenha uma harmonização entre os países do bloco. A aprovação da TEC também aí inclui alguns mecanismos de ajuste de tarifas e esperava-se lá atrás, e esse objetivo foi alcançado, uma harmonização inclusive das taxas de importação dos estados parte quando importam e exportam entre si e também com outros países do mundo. Algumas curiosidades sobre a harmonização através de números de códigos é que o comércio exterior, desde sempre que ele existe, ele tem aí relatos bíblicos da existência, históricos, da troca através de escambo e tudo mais. Conforme ele foi avançando aí dentro das ofertas e das demandas, ele foi criando uma dificuldade de se harmonizar as coisas. Olha só, com o aumento dessa movimentação econômica, essa falta de harmonização ela se deu muito em função dos idiomas e dialetos e também para se afinar essas trocas. Então, por exemplo, quando se diz um peixe miúdo ou um peixe grande, o tamanho do que é grande, o tamanho do que é miúdo, ele não tem um padrão. Então, para que se haja uma padronização maior, inclusive do tipo de peixe, foram listados todos os itens aí que compreendem tanto o tamanho quanto as especificações técnicas. E isso foi feito e vem sendo revisado pela Organização Mundial das Aduanas, que é um braço da Organização Mundial do Comércio, justamente para trazer maior harmonização, já que os números eles possuem simbologias semelhantes independentes do idioma, diferente, obviamente, da cultura e dos dialetos que são falados em cada região. E a partir daí, periodicamente a gente vem tendo revisões, até porque o avanço da tecnologia fez com que muitos produtos novos fossem criados sem ter uma especificação. Atualmente, esse é o grande desafio na harmonização dos produtos, mesmo se utilizando o número. Porque, por exemplo, um produto como um celular, hoje, ele é muito mais um computador, né, o smartphone, do que um aparelho de telefonia. Então, como classificar esse produto? Esse é o grande desafio hoje das pessoas responsáveis por classificar os produtos. Então, é importante a gente entender que a classificação fiscal, ou aqui no Brasil, o NCM, é algo presente globalmente e é uma importante ferramenta de harmonização e de evolução do comércio internacional. Até a próxima. Você acabou de ouvir um podcast da M Consultoria. Com a M, o mundo está em suas mãos. Podcast produzido por WG Comunicação.